Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h30, 6h30, horário de Brasília, desta quinta-feira, hoje, dia 17 de agosto, um dia muito especial. Muito especial. Sabe para quem? Para todos nós. E principalmente para nossa irmã Rebeca. A Rebeca nasceu em dia 17 de agosto de 2010, né, Rebeca? Rebeca é filha do nosso irmão, da Antônio Mateus, diácono Antônio Mateus, lá de Portal Jacaraípe, filha da Juliana. Tá lá, né, Rebeca, lá de Portal Jacaraípe, só aguardando a gente mandar os parabéns para ir pra escola. Parabéns, que Deus te abençoe, viu, Rebeca? Uma serva do Senhor, uma adolescente, mas serva do Senhor, e que hoje nós estamos aqui mandando um grande abraço, né, para você, seus pais, certamente, né? Toda a igreja aí de Portal Jacaraípe, você é muito querida por todos aí e, claro, muito querida por todos nós aqui, tá? Parabéns, Rebeca, feliz aniversário. Hoje só pessoas especiais, hein? Aniversariando. Nosso querido pastor Douglas Spangero, também aniversariando hoje, idade nova, né, pastor Douglas? Deus abençoe o senhor, viu? A igreja Cristã Maranata, mandando um grande abraço pro senhor aí, Jaburuna 1, mandando em peso, mandando um abraço aqui pro pastor Douglas Spangero. Eu tenho que até dar um reset aqui no meu celular, que tá saindo fumaça e tanta gente mandando abraço aqui para o pastor Douglas Spangero. Hoje também é aniversário da nossa irmã Heloísa Guimarães. Nossa irmã Heloísa, tá aniversário, tô falando, é só gente especial hoje. Deus abençoe, viu, irmã Heloísa? Deus abençoe a irmã, grande abraço. E recebi esse recado aqui do meu querido amigo, irmão, Dr. José Roberto, o cardiologista. Grande abraço, meu querido irmão. Saudade do meu querido. Falar nisso, nessa saudade, tem que passar lá para ver como é que tá o coração, né? Já que nós estamos falando aqui, crê em mim, Deus, um coração puro, né? Tem que cuidar do coração físico também. Tá lá no doutor Zé Roberto, o cardiologista. Um abraço aí aos nossos queridos irmãos, acompanhando aqui a nossa madrugada. Pastor Eduardo Rosés também tá aqui conosco, aqui no meu WhatsApp. Grande abraço, meu querido, tá? Deus abençoe o senhor, obrigado pela audiência aí luxuosa, privilegiada. Muito bem, 6h32, nós vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje. E lembrando a você, não deixe, daqui a pouquinho, quando estivermos no YouTube, por volta de 8 horas da manhã, a madrugada que você ouviu hoje e o pós-madrugada que nós vamos iniciar agora, já ambos estarão disponibilizados no YouTube. Você pode acessar por volta de 8 horas da manhã, já vai estar lá. Aí você sabe o que você faz? Dá aquele joinha, aquela mãozinha branca assim, o joinha, like. Então, clica ali, dá o joinha, que é muito importante para nós, é importante para as pessoas receberem do YouTube, porque quando você dá o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que vale a pena, que é interessante, que é muito bom. E as pessoas serão abençoadas recebendo pessoas evangélicas de outras denominações, pessoas que não são evangélicas, vão receber a madrugada e pós-madrugada, e Deus vai operar uma bênção, e você vai ser canal de bênçãos. Imagine que bênção, olha que coisa, mais uma pedrinha na sua coroa quando chegar lá na eternidade, tá bom? Faça a sua parte, ajude a evangelizar. Meus queridos, 6h33, deixa eu pedir pro nosso querido Josias Nunes, o nosso 02, para colocar na tela pra gente o texto bíblico que lemos nessa. Obrigado, Josias. Salmos 51, versos 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora, verso 11 agora. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ó, Jesus aqui, hein? Yeshua. E sustém-me com o espírito voluntário. Esse foi o texto trazido aqui pelo pastor Guilherme Campos. Tô aqui com Josiel, mas o pastor Josiel hoje tá viajando, tá em São Paulo a trabalho. Mas é o pastor Guilherme Campos, trouxe esse texto aqui. Pastor, o Salmo 51 é um poema, é um cântico, é um louvor a Deus. No momento de profunda tristeza, dor, angústia, aflição, naquele momento em que Davi passava, né? Ele reconhece a gravidade do que ele fez,
Mas ele reconhece a sua transgressão, mas acima de tudo, ele pede para o único que poderia perdoá-lo, que poderia apagar, não sei se esse seria o termo, mas que entendê-lo, perdoá-lo daquele momento e restaurar a comunhão. E o interessante é que ele não pede, Senhor, não, ok, pequei, mas não tira de mim o reinado. Não é meia boca, não. Não, deixa eu continuar sendo rei. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, olha, torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário, torna a dar a alegria da salvação. Então é um momento de muita dor. E os louvores que nós colocamos aqui tem tudo a ver com esse tema trazido nessa manhã. Mesmo vivendo um momento de angústia, aflição, e ele expressando isso nesse poema, nesse louvor, que é o Salmo 51, ele expressa também que só Deus poderia tirá-lo daquele fundo, daquele poço, daquele problema e dar novamente um novo coração, ali criar uma nova criatura. Que ele fala, ó, e o detalhe, a palavra usada aqui para coração é lev. Lev quer dizer, a palavra lev, que é coração, ela é formada por duas consoantes, que é lamed e beit, né? Beit quer dizer casa. E lamed quer dizer guia, ensino, instrução. E também tem a forma pictográfica, ou seja, a forma do desenho de um cajado. Então agora ele falou assim, Senhor, agora me guia pelo Espírito, a minha casa, meu coração, minha vida. Cria em mim do nada, que o verbo aqui é o bará, né? E Deus pode fazer isso também na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã. Pastor Guilherme Campos, paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, os pastores da bancada, os irmãos que estão conosco aqui no pós-madrugada. O Salmo 51, ele é muito de quem tem intimidade com Deus, né? Sim. Ele é maravilhoso. E o entendimento de Davi, e é por isso que Deus coloca ele como homem segundo o seu coração, né? Uhum. Todas as vezes que Davi transgrediu, pecou, ele foi aos pés do Senhor pedir perdão. E o arrependimento não foi da boca para fora, foi sincero. Por isso que Deus coloca ele um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Uhum. E mesmo assim ele tinha suas falhas, os seus defeitos, os seus problemas, as suas limitações. Davi era um homem como nós somos hoje. E isso é interessante, Kleber, que você disse, porque o Salmo 51, esse versículo que nós lemos, esses 3 versículos, fala acerca daquilo que um coração arrependido deseja, né? Nós estávamos conversando aqui no intervalo, em off, né? Esse off é uma bênção também, né? Nós estávamos conversando aqui sobre como Deus faz para revelar um louvor para os seus servos, né? Geralmente é na hora do aperto, na hora da prova, na hora da angústia, o Espírito Santo vem, você se quebranta, o Senhor te revela um louvor, te prepara, te dá uma experiência, um sonho, é uma visitação diferente. E com Davi foi dessa mesma forma, quando ele entendeu, reconheceu, se arrependeu, o Espírito Santo o renovou. E aí foi o pedido do coração dele, cria em mim, Senhor, mas cria do Senhor. O verbo bará é criar do nada, né? Como Deus criou o mundo, e é de uma forma que Davi não tinha nada para oferecer para Deus. E esse verbo bará, ele é atribuído somente a Deus. Só Deus pode usar. Só é usado para designar a criação de Deus, do Pai, né? Então o pedido dele foi esse: cria em mim, ó Deus, ou seja, faz novo, cria do nada, porque o meu coração não tem nada de bom para aproveitar, né? Então cria do nada um coração puro. Aí vem renova em mim o Espírito. E o Espírito aqui é o Ruach, né? Que é o Espírito Santo, que é o sopro, o fôlego de vida, quando Deus cria o homem e sopra nas narinas do homem. É essa mesma palavra no hebraico. Então o pedido dele é o seguinte: Senhor, vamos começar?
vamos criar. É do nada, é do zero, porque de mim não aproveita nada. Depois que o Senhor criou um coração novo, o renovo tem que ser do Espírito também, porque o Espírito é direção, o Espírito é renovo, o Espírito é tudo que nós precisamos para nossa jornada aqui, né? Verdade. Deixa eu chamar aqui o pastor Marcelo Simões, tá aqui conosco também nessa manhã. Pastor Marcelo, Davi faz uma súplica, um clamor ao Senhor aqui, né? Cria em mim um coração puro, o Senhor muda, transforma, me dê um coração novo, agora, através do seu Santo Espírito. Mas não era uma pequena mudança, como um pequeno conserto, como o pastor Guilherme comentou aqui, não era um conserto ali meia boca, não. Não era uma transformação superficial, era uma mudança nova de realidade, de vida, de comportamento. E é assim que Deus faz. Deus não faz um concerto, não, vou fazer aqui já tem um amigo, vou mandar um abraço para ele aqui, meu amigo é Fernando Gambi, mas é Gambi, não é sobrenome não, né? É italiano, é Gambi de gambiarra. Deus não faz gambiarra, Deus conserta, transforma, muda, não é? Mas eu lembrei do Gambi, meu amigo Fernando Gambiarra. Mas não é verdade? Deus não faz esse... Quando ele muda de vez, ele transforma da água em vinho. Era isso que Davi estava falando. Cria em mim, do nada, um novo coração, uma nova criatura. Paz, senhor pastor Marcelo. Paz, senhor Kleber, também os pastores da bancada. Kleber, tudo que você falou, que o pastor Guilherme já adiantou, me fez lembrar uma coisa, a nossa conversão. Exatamente. Entendeu? O homem convertido, ele tem que viver esse pedido que Davi fez ao Senhor quando ele reconheceu a falha dele. Entendeu? Então, uma palavra que nos faz remeter ao momento profético que nós estamos vivendo, visto que o Senhor, ele está querendo de nós uma entrega muito mais completa, seja daquele que já tem uma experiência ou daquele que está iniciando. Não dá tempo para você viver todo o processo. A volta do Senhor está muito mais perto do que o dia que nós aceitamos. Então, quando as pessoas estão chegando na igreja, elas precisam chegar com esse entendimento, desse pedido: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele quer se converter, ele não quer simplesmente ser um crente, porque a palavra nos afirma que até o outro é. Sim. Agora, ele quer ser um servo. Eu pequei, eu vivi no mundo obscuro, eu fiz tudo que não te agradava, e ele diz assim: eu feri só a ti. No verso 4, ele diz assim: contra ti somente pequei. Entendeu? Porque ele é o Deus dos deuses. O nosso Deus é Deus dos deuses, é Deus acima de todas as coisas. Então, quando ele fala isso, ele está transmitindo para nós o desejo de ser essa nova criatura. Por quê? Para que todas as manifestações da carne, da razão dele, fossem destruídas de uma vez por toda a vida dele, para que operasse nele esse espírito consolador, esse espírito renovador. Porque quando o Senhor fala lá na casa do oleiro, manda Jeremias lá, o oleiro quebra o vaso e faz de novo. O Senhor, ele não remenda vaso, ele faz vaso novo. Então, Davi, ele entendeu isso. E aí ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que um coração puro? Porque do coração procede as saídas da vida. E renova em mim um espírito reto. Ou seja, a plenitude da graça agindo na vida dele dentro de um caminho de retidão, que agrada, que dá a Deus um louvor. Não é por ele, mas pela ação do Espírito Santo. Então, assim, Gálatas 5:22, né? Os frutos do Espírito a cada dia revelado ao coração dele, principalmente o da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Francisco Damiani, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra puro, em hebraico, é citada 90 vezes no Velho Testamento. Por quê? Porque tinha que estar puro, limpo,
para poder sacrificar o Senhor, para entrar no templo. Ou seja, naquela época, as coisas limpas eram consideradas normais, o que hoje é uma inversão de valores no nosso tempo. E para usar os metais, ouro, prata, bronze, no templo, tinha que estar puro, essa é a mesma palavra, puro, limpo. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. E Davi está falando isso. Agora Senhor, me transforma numa nova criatura. Agora em santidade. Porque uma das características da nova criatura é o desejo da santidade. Paz do Senhor, pastor Francisco Damiani. A paz do Senhor, Cléber, a paz do Senhor, nossos irmãos da bancada, é você que está conosco já nesse culto, né, pós-madrugada aqui na Rádio Manaí. Cléber, realmente, o pedido de Davi consiste em um reconhecimento. O Senhor Jesus, quando ele iniciou seu ministério, ele começou o seu ministério com uma palavra: arrependei-vos. A mesma mensagem que João trazia também, arrependei-vos. E Davi aqui, nesse Salmo 51, já foi falado, que é um salmo de bênção, de reconhecimento, mas Davi aqui, ele reconheceu, ou seja, ele sendo rei, ele sendo o dirigente de uma nação, mas ele reconheceu que ele devia fazer uma mudança na vida dele. Ele não podia continuar com aquele coração, ou seja, com aquela mesma situação. Então, tudo que aconteceu na vida de Davi foi porque houve na vida dele o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mentalidade, né? Então ele mudou, assim, olha, eu não posso mais continuar, eu tenho que ter uma mudança. E quando ele entendeu que ele precisava de um novo momento, então ele foi aos pés daquele que tem poder para Amém. fazer essa purificação que você falou aí. Porque só o Senhor é que pode purificar, né? Então, e o interessante é que quando o Senhor faz isso na vida do homem, o Senhor diz assim: dos vossos pecados já não me lembrarei mais. Porque é a purificação, é a libertação. Mas tudo começa com o arrependimento. Esse arrependimento ele tem que ser verdadeiro. Esse arrependimento ele tem que ser confessado. Olha só, Davi confrontado por um simples, né, um irmão muito simples, que era um profeta, né, e tudo, mas eu sou rei aqui em Israel, rapaz, quem é você para vir a mim me repreender e tudo? Não, ele reconheceu, ele se arrependeu, foi aos pés do Senhor. Amém. E ele creu, Kleber, ele creu que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nesta manhã está conosco, o Deus que nesta manhã nós nos levantamos, assim como você também se levantou, para estar aos pés dele, suplicando o favor, suplicando a bênção, as necessidades que são diversas, né, em todos os lugares, no Brasil, no exterior. Esse Deus, ele tem poder para fazer isso. Os irmãos aqui falaram com muita propriedade aqui sobre a questão do verbo bará, que era única exclusividade de Deus, né? Então ele entendeu que o Deus que ele servia, o Deus que deu a ele o ministério, o Deus que o escolheu lá, quando ele estava lá no rebanho, lá cuidando das ovelhas, esse Deus era poderoso e é poderoso para nesta hora também dar àqueles que se arrependem, daqueles que querem uma nova vida, um novo coração, uma nova mentalidade, um novo momento, uma nova oportunidade. O culto da madrugada, ele traz todos os dias um maná, ele traz todos os dias um alimento. E o alimento para este dia, para as nossas vidas, é justamente esse. É que você possa entender no seu coração que há um Deus, o Deus que nós servimos, ele é poderoso para mudar. Não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja aquilo que você está vivendo ou que viveu até agora, mas de agora em diante, desse momento em diante, Deus tem poder. A palavra dele tem poder para agir no seu coração, se houver este arrependimento. E você então será purificado, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, Davi deu continuidade, porque há coisas, o Kleber e pastores aqui, que acontecem na nossa vida que nós vamos deixando, né? Eu lembro que quando lá no meu local de trabalho nós fizemos aquele grupo de qualidade total, né? Estudo da qualidade total. Tinha uma professora que ela falava assim, ó, é a síndrome do sapo fervido.
né? Se você botar o sapo na água fria, na água fria e vai esquentando, ele não foge dali. Ele fica ali, vai se acostumando, vai se acomodando até morrer. Isso. Mas há um Deus que tem poder para mudar a sua vida. Há um Deus que tem poder para tirar você de qualquer situação. Aleluia. Porque ele é o Deus que tem vitórias para você. Interessante, findando aqui também, que Davi diz assim: torna-me a dar alegria, porque tinha perdido a alegria. Sim. Quantos nesta manhã estão aí sem alegria? São servos, estão na igreja, mas sem alegria, sem ânimo, sem vitória. Olha, meu irmão, não continue nessa situação, porque Deus é Deus de vitória. E Ele tem a bênção para mudar a sua vida. Torna a dar-me alegria da tua salvação, né? Porque tudo que nós temos aqui, Kleber, nessa vida é a salvação. Você tem os dons, você é o instrumentista, você é o pastor, você tem as suas funções, mas o que vai nos levar para a eternidade não é função, é salvação. É a oportunidade que Deus tem nos dado. E Ele pede isso. E um espírito voluntário, porque esta obra ela é realizada por aqueles que têm um espírito voluntário. E Deus, Ele tem visto isso, né? Esse espírito voluntário, isso é muito importante, né? E Deus, o Deus que nós servimos, Ele tem poder também para te abençoar nesta manhã. E pastor João Carlos Braga, no verso 7, ele inicia falando: purifica-me. E a palavra purifica-me aqui no hebraico, ela tem um conteúdo de... A palavra, no hebraico, ela dá a sensação, o conteúdo dela, a sensação de uma pessoa que acabou de sair do calabouço e agora ela está livre. Esse é o conteúdo, esse é o sentido da palavra aqui no hebraico. E era exatamente isso que Davi, ele queria naquele momento. Purifica-me, me tira dessa situação, como o pastor Francisco acabou de falar aqui. Derrama sobre mim novamente o sopro de Deus. O sopro porque aqui tá falando, quando eu falo de espírito aqui, é o Espírito Santo, né? Isso é. Porque aqui quando ele usa o verbo bará, cria em mim, nós estávamos comentando aqui em off, né? Ele usa aqui as letras Beit, o Ruach e o Abba. Quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou na sequência, Filho, que é Ben, né? O Beit de Ben, que é filho, Ruach, que é o Espírito, e o Abba, que é o paizinho, que é o pai. Então ele precisa da ação da Trindade na vida dele para tirá-lo dessa situação. Pastor João Carlos Braga. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor pastores e aos nossos ouvintes também. O Salmo 51, ele é um grande pedido de socorro, né? Um grande lamento de Davi, como o pastor Guilherme falou, né? Quando Natan confronta ele com relação ao problema dele com Batseba, ele vai com o seu coração quebrantado, ele vai e compõe este salmo, cheio de doutrina, cheio de ensinos para nós, principalmente acerca da misericórdia de Deus, acerca da ação do Espírito Santo. Davi, de uma só vez, se você for olhar segundo a lei de Moisés, que era o tempo que ele vivia, de uma só vez ele quebra 4 dos 10 mandamentos. Ele cobiça a mulher do próximo, que é o 10º mandamento. Ele adultera, que é o 7º mandamento. Ele mente quando ele quer que Urias, que é o 9º mandamento. E ele mata, que é o 6º mandamento. Então, imagina o peso do pecado de Davi nesse momento. Sobre ele, né? A colocação que ele faz. Então ele sabe, é como se ele dissesse assim: eu tô no fundo do poço. Né? E como você pode até imaginar Davi lembrando, fala. Desculpa, eu lembrei aqui de uma frase que eu acho que vai ajudar. Quando Davi fala assim: cordéis da morte me cercaram. Exatamente, você tá no fundo do mar. Você tá amarrado. Com ondas cobrindo você. Tá completamente amarrado. Isso. Né? Então, você imagina Davi, ele lembrando de Saul, que foi um homem cheio do Espírito Santo, que profetizou, que nos seus primeiros 2 anos de reinado, vitória sobre vitória, e o fundo do poço que Saul terminou. Né? Então a postura de Davi, essa postura que Saul não teve, Davi, ele vem aqui e ele coloca diante de Deus o seu pedido de perdão, a sua súplica, né? O que já foi bastante falado aqui, essa questão do coração que Davi pede para Deus criar de novo. O pastor Damiani colocou muito bem, não tem nada que a gente possa aproveitar do nosso coração. Por isso que é bará, é criar do nada. Né? Não é pega o meu coração e modifica e dá uma costurada nele.
É fazer uma gambiarra, né? Não tem gambiarra com Deus, né? Não tem remendo novo em odre velho. Não tem. Nem vinho novo em odre velho. Exatamente. É tudo novo. Então ele vai e ele coloca essa questão do coração novo que ele precisava. É o próprio novo nascimento, né? Porque enganoso é o coração do homem, a palavra do Senhor fala. Então não adianta ele querer usar aquele coração dele. Não, o Senhor cria em mim, né, um coração puro, né? Tipo, troca esse meu por um outro coração. E como é bará, significa só Deus pode fazer isso. Só Deus. Mas o importante para nós é cada um dos nossos ouvintes entender que nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas que temos os nossos tropeços, mas nós jamais podemos nos esquecer da misericórdia do Senhor. Saul esqueceu da misericórdia do Senhor, infelizmente, né? Nós jamais podemos nos esquecer da misericórdia do Senhor. Eu me lembro de uma irmã que uma vez me ligou e ela dizia assim: pastor, eu tenho um peso sobre as minhas costas há muito tempo, eu cometi uma falha no meu passado e eu carrego esse peso até hoje. E eu perguntei para ela assim: há quanto tempo você canta Maravilhosa Graça Maior que o Meu Pecado? Isso pelo telefone. E ela falou assim: há muito tempo, a minha vida inteira na igreja eu cantei esse louvor. Eu falei assim: há quanto tempo você ainda não entendeu esse louvor? Então vamos fazer o seguinte: você desliga o telefone, você vai pedir misericórdia ao Senhor, como o louvor diz. A graça de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Quando você sentir a graça, você me liga de volta. E ela fez literalmente o que eu falei. Ela desligou, ela foi 10 ou 15 minutos depois, ela me ligou e falou assim: pastor, eu sinto a graça de Deus agora, o peso saiu das minhas costas. Eu falei assim: mas é isso é graça, né? Lembra do Simples assim. Simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Perdão pecado não se explica. Não se explica, pecado se paga. Pecado se paga. E Jesus? E Cristo pagou por mim. Aleluia. Então, foi isso que Davi entendeu. Então ele vai colocando isso nesse salmo, né, que eu disse que é cheio de doutrina da ação do Senhor. Quando ele pede para renovar, não retires de mim o teu Espírito Santo, tá ligado ao quê? O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se tirar o Espírito Santo, amigo, nós 5 aqui vamos pro fundo do buraco. É verdade. O que aconteceu com Saul? Deus tirou o Espírito Santo dele. Por isso ele não se arrependia, por isso ele continuava cada vez mais irado, cada vez mais oprimido, e ao ponto até no final de se suicidar. Né? Enquanto que Davi, a primeira coisa que ele pensa: Senhor, não retire de mim teu Espírito Santo. Paulo fala assim: não extingais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos faz viver esse momento do Salmo 51. E o Senhor está me fazendo lembrar aqui, não que eu queira viver esse momento, não quero, que fique bem claro, não quero, mas que depois do arrebatamento o Espírito vai se retirar. Exatamente, claro. A igreja infiel vai ficar sem ele. Exatamente. Nós estamos falando sobre isso sempre, todo domingo estamos falando isso. Bem né? lembrei disso daí agora que o pastor João Carlos falou. Não perca a oportunidade, porque o título, inclusive, é a oportunidade perdida. Não perca a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de, pelo Espírito Eterno, encontrar o perdão do Senhor. Mas alguma pessoa pode estar hoje falando: mas pastor João Carlos, Kleber, pastores estão aí, mas o que eu fiz não tem perdão. Então eu pequei demais, eu fiz algo assim, assado, que... Eu vou dizer a essa pessoa. Primeiro vou dizer assim: você conseguiu quebrar 4 dos mandamentos dos 10, como Davi fez? 40%, né? 40% foi o erro de Davi, né? Mas eu digo o seguinte: se você ainda está entendendo que você errou, é sinal de que há uma ação do Espírito Santo na sua vida. Arrependimento. Fazendo você entender que errou. Porque a gente só procura o médico quando a gente entende que a gente está doente. Então, se a gente entende que errou, a gente pode dobrar os nossos joelhos, como aquela irmã que me ligou, suplicar o perdão do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nesse momento agora, 6 e pouca da manhã, há muita misericórdia sendo renovada, com corações que estão quebrantados e contritos diante do Senhor. A alegria da salvação que você citou, Yeshua é a salvação. A palavra salvação é Yeshua. Torna a dar-me a alegria de Yeshua, torna a me dar o sentimento de que Jesus está comigo, né? De que eu posso me alegrar novamente, apesar do pecado que eu cometi. Lança para trás de ti, Senhor. E o mais interessante aqui, que eu gosto muito, é o verso 16, 17, que Davi ele coloca assim, bem claro assim: porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria.
tu não te deleitas em holocausto. Davi fala assim, se fosse só matar um bezerro, eu tenho um rebanho aqui. Eu mataria tudo, né? Eu mataria tudo. Mas os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, esse é o âmago do Salmo 51. É o grande fechamento. Davi podia ter simplesmente não ter composto esse salmo, ter chamado os empregados dele, olha, pega o rebanho todo. E sacrifica o Senhor. Sacrifica, né? O rebanho todo. Derrama o sangue à vontade, eu preciso do perdão. Derrama tudo. Ele não derramou não matou um cordeiro. Porque ele sabia que a alegria da salvação é dada em Yeshua. Ele ainda não tinha visto a revelação de Jesus revelado, né? O cordeiro ainda era um projeto de Deus. Mas ele sabia que ali estava a alegria, não no derramar do sangue de cordeiros e bodes, mas no sacrifício eterno do Senhor Jesus, que sofreu em nosso lugar, para nos dar alegria. Aleluia. Por isso que ele quebranta o seu coração e fala, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. E aí pronto, aqui ele consegue a bênção, o milagre que o Senhor fez na sua vida, e daí em diante ele nunca mais foi falhar, um novo Davi, um novo coração. Isso. Não foi falhar mais da forma. Pastor João Carlos, Kleber, uma coisa rápida, interessante que o pastor João Carlos falou, com respeito a alguém que pode estar nos ouvindo agora e que tinha esse entendimento de que o pecado era grande demais, que não tem mais jeito. A única forma que você tem de entender que Deus está pronto para te perdoar, e esse momento foi gerado por causa disso aqui, ó, da palavra. É verdade. É só a palavra do Senhor que tem esse poder. Glória a Jesus. Kleber, pois não, pastor Marcel? Vou acrescentar de tudo que o pastor João Carlos falou, com relação a o Deus que servimos é Deus do impossível. Glória então, a Deus. Aquilo que é impossível ao homem, aleluia, é possível a Deus. Então é importante lembrar. E acrescentar só o seguinte aqui, quando ele diz assim, não me lances fora da tua presença. Sim. O profeta Zacarias, ele fala no capítulo 13, verso 9, farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata. A citação sua. E a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Fala da purificação, da santidade. Então, né? esse criar de novo é o homem purificado. Por quê? O sangue de Jesus nos purifica. Aleluia. De cada pecado. De cada pecado. De cada pecado. É isso aí. E no verso 12, diz assim, na parte B, diz assim, sustém-me com espírito voluntário. O pastor Francisco até falou sobre isso. Sustém-me. Eu procurei aqui no hebraico, na minha Bíblia. A palavra aqui, sustém, vem da palavra sustentar. Além de ser apoiar, é refrescar. Quando o Senhor sustenta o pecado do homem, porque ele levou sobre si as nossas dores, e ele sustentou isso, o pecado de toda a humanidade. Ele não se fez pecado, ele sustentou, né? E fala de um refrescar, de um refresco. Então é isso. Quando o Senhor apaga a transgressão da nossa vida, é como a palavra, eu li aqui do purifica-me, é como você está saindo de um poço lameado, fundo do poço, um saco de lodo. Ufa, agora você está refrescado pelo Espírito Santo para recomeçar, torna a dar-me, né? Recomeçar. O espírito voluntário aí é a nossa adoração. Sim, voluntário. Porque nós reconhecemos gratidão. O amor de Deus, não é nada obrigado. A graça é essa grande vitória. A lei, o homem era obrigado a cumprir os itens da lei. Na graça, não. Você só cumpre a graça na sua vida quando você tem gratidão por aquilo que Deus lhe deu de maneira que você não tinha direito a receber. Exatamente. Quem primeiro deu a ele para depois receber? Isso. Não existe. Nós sempre recebemos primeiro. Esse espírito voluntário também, ele tá ligado à instrumentalidade, né? Isso. Porque ele queria continuar sendo um instrumento nas mãos de Deus. Então, isso é muito importante nós entendermos isso, né? Que Deus, ele conta com a nossa instrumentalidade, né? E aquilo que Deus te levantou como instrumentalidade, você cumpra porque você está fazendo para ele, não é para ninguém, né? Ainda em relação a essa questão do pecado, se é grande, a palavra diz que só não há perdão de pecado para aqueles que pecarem contra o Espírito Santo. Isso. Né? Então, se o pecado não for contra o Espírito Santo, olha, o Senhor perdoou o ladrão. Ladrão, o Senhor perdoou.
né? O Senhor perdoou, a Davi perdoou. Então, a questão do perdão está intrinsecamente ligado também à questão do arrependimento, né? Então, o arrependimento tem que ser sincero, o arrependimento tem que ser verdadeiro, né? É mudança de vida. Exatamente, é a mudança de vida. Aquilo que o pastor falou aqui, eu tinha até anotado aqui também, né? O arrependei-vos, né? Ele tá ligado também a ser uma nova criatura. Só, eu tenho que começar tudo de novo. É como se você desse assim um reset, né? E o coração novo. É um coração é por isso que está ligado ao novo nascimento, porque é um coração como de uma criança. Aquele coração que Davi tinha, aquilo que ele cometeu lá, né, e tudo aquilo lá com Batseba, aquilo ali, ele diz, eu não tenho condição de continuar com esse coração. Esse coração ainda, então eu preciso de uma bênção nova, mas tudo está ligado à questão do arrependimento, ou seja, você tem que entender, se posicionar, se arrepender. E o perdão é com Deus, porque o preço, como já falou, nós não temos condição de pagar o preço de uma alma. A palavra diz que o preço de uma alma, todos os recursos da terra se esgotariam e não pagariam. E Jesus comprou para si homens de toda a raça, todas as tribos, todas as nações, porque ele pagou o preço. Então você tem que crer, né, nisso. Agora, se você pecou contra o Espírito Santo, aí a palavra diz assim, para estes já não há mais remissão de pecado. Justamente por quê? Porque é o Espírito que te convence do pecado. Exatamente. Se você afasta o Espírito Santo de você, se você extingue o Espírito Santo, como você vai se arrepender? Exatamente. Primeiro, como você vai reconhecer que está em pecado? E segundo, como vai se arrepender e pedir perdão desse pecado? Então, é justamente por isso, esse é o perigo do pecado, da resistência ao Espírito Santo, que Deus fala assim, o meu Espírito não contenderá para sempre com o homem. Então Paulo nos alerta na carta aos Tessalonicenses, não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma chama dentro de nós, nós podemos extingui-la. E a partir do momento que você extingui-la, aí você cai no problema da candeia apagada. Interessante. Você extinguiu o fogo do Espírito, você apagou a candeia. Como você vai entrar? Vai pelo caminho de Saul, né? Vai pelo caminho de Saul. Saul. Achou que era ele que resolvia. Né? Exatamente. Agora, quando Davi pede, não retires de mim o teu Espírito Santo, ele está dizendo isso. Senhor, eu preciso sempre de alguém que me conduza, de alguém que me diga quando eu erro, de alguém que me leve ao arrependimento, ao joelho dobrado, exatamente, de alguém que me leve ao coração quebrantado e contrito. E só o teu Espírito pode fazer isso. Então, quando a gente fala essa questão, né? Se você está carregando um fardo sobre as tuas costas, se você reconhece esse fardo, é sinal de que o Espírito Santo ainda está agindo na sua vida. Dobre os seus joelhos, arrependa-se diante de Deus e peça perdão. Que o Senhor pode perdoar. Pastor Marcelo. É interessante essa colocação que você fez, que o homem, ele é pecador, e Deus viu isso lá em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus buscaram as filhas do filho do homem. Aí Deus diz assim, todo homem é carne. Todo homem é carne. E aí estabeleceu o tempo de 120 anos para o homem viver. E buscou um homem que o adorasse em espírito e em verdade, que foi Abraão, o primeiro homem, o pai da fé. Entendeu? Até então, o homem era eleito por Deus. Deus achou graça, Noé achou graça, e assim foi. Até que ele viu que todo homem era carne, tanto os filhos de Deus, que é a separação que faz no Velho Testamento, quanto o filho do homem. Aí ele falou bem assim, agora não tem jeito. É 120 anos só de vida. Se você pegar o histórico, você vai ver que ninguém passou, a não ser aqueles que já estavam gerados. Isso. Ninguém passou de 120 anos dentro desse novo processo. E hoje nós temos que entender isso. A graça é o exercício da fé, que é um fruto do Espírito nas nossas vidas. E sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mesmo. E pra gente ir pro intervalo, que eu tenho que liberar o pastor Marcelo, em Apocalipse 16, verso 15, diz assim, verso 15, diz assim, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Mas por que eu tô lendo isso? Eu tô lendo isso, sabe por quê? Porque antigamente, na época do templo, uma das funções dos sacerdotes era não deixar que a luz do templo se apagasse, certo? Aí fala do Espírito Santo, não pode se apagar no templo. E tinha o chefe dos sacerdotes que vigiava e fazia ronda para ver se tinha algum dos sacerdotes que porventura estivesse dormindo e a lâmpada apagasse. Então ele passava. E o que eu tô falando aqui, irmãos, é a cultura judaica, tá bom? Então ele tinha na sua mão uma vara, como se fosse um cajado, uma vara,
e na outra mão uma tocha com fogo. E quando porventura encontrasse algum deles dormindo, a roupa, as vestes daquele sacerdote eram queimadas. E aí ele apareceu às suas vergonhas. E todo Israel saberia que aquele sacerdote não vigiou. Por isso ele perdeu as vestes. Por isso que está esse texto aqui. Então, nós não podemos extinguir o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós não teremos as vestes da salvação. É verdade. Por isso, o Espírito Santo, ele é algo tão precioso na vida da nova criatura, na vida do crente, na minha e na sua vida também. Aproveite que hoje ainda há tempo, é dia de salvação. Aleluia. Ainda há tempo de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Bom Dia Manaim. Rádio Manaim, a todo momento, uma nova experiência com o Senhor Jesus. Muito bem, meus queridos, 7h20, 7h20, horário de Brasília. Quem está aniversariando hoje também, acabei de receber aqui, foi o meu querido pastor, pastor Knaipe, tá lá em Macaé, tá aniversariando hoje, recebendo aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Para o senhor pastor Knaipe, Deus abençoe o senhor, tá? Também o pastor Marcelo Nogueira tá aniversariando, o diácono Osiel, a irmã Rosângela, esposa do pastor Edson Cardoso, são os aniversariantes do dia, hein? Meu Deus, que bênção, só pessoas especiais, glória a Deus, hein? O Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Tem mais aqui, eu vou falando no decorrer aqui tá. A irmã tá perguntando aqui sobre um sonho, já eu respondo aqui a vocês. Um abraço ao diácono Anderson, também tá acompanhando a gente aqui. O diácono Anderson, pastor João conhece bem, né? Lá de Santa Teresa. Verdade. A irmã Anita Braga, lá de Rio Vermelho, Salvador, na Bahia, disse assim: Kleber, uma bênção, a madrugada e o pós-madrugada, que nos fortalece a cada manhã. Hoje, a palavra tocou fundo no meu coração. É muito importante para nós fortalecer na fé e nas misericórdias do nosso Deus. Amém. Deus abençoe a nossa irmã Anita Braga Moreira, lá de Salvador, na Bahia. Temos muitas mensagens. A irmã Patrícia Ferreira, da onde? Lá de Macaé. O bairro Botafogo, Macaé, Rio de Janeiro. Diz assim: Kleber, quero deixar os parabéns aqui a alguns servos amados. Pastor Knaipe, acabei de falar, né? De Macaé. E tem mais irmãos aqui. O irmão Camilo Leles, jovem da obra do Senhor, né? O Camilo foi o presente de aniversário da minha mãe há 34 anos atrás e hoje está aniversariando. Parabéns, Camilo, Deus te abençoe, querido, viu? 7h22, eu vou pedir ao pastor João Carlos Braga que esteja orando pelos nossos irmãos aniversariantes, eu acabei de citar. Orar pela nossa irmã Zara, a nossa irmãzinha, completando hoje 50 dias de vida lá na Inglaterra. Tá cada dia vencendo uma batalha, né? Ela é filha da nossa irmã Nicole Luiz, a irmã a Zara Luiz, desculpa, é filha da irmã Nicole. E também pelo nosso irmão Benaia, de 3 anos de idade, lá de Patinga, que vai passar por uma cirurgia na coluna, coluna, com 3 anos de idade. Ele nasceu com a medula colada na coluna, então precisa operar, vai operar dia 21 agora. Vamos orar pelo nosso irmãozinho, o Senhor dá uma bênção a ele, né? Só restaurar ali a sua saúde. E já falei pelos aniversariantes do dia e por todos que estão acompanhando a nossa programação e que precisam que Deus crie um coração novo, puro, que renove um espírito reto nessas pessoas. Vamos orar? É momento de oração. Momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a pequena Zara e o pequeno Benaia, Senhor, e tantos outros irmãos e irmãs que estão enfermos em tratamento ou que precisam de um diagnóstico, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, Tu que és o médico sobre todos os médicos, que socorras estas vidas, ó Senhor Deus. Amém. Para dar a eles a solução que venha do Senhor. Nós rogamos, ó Pai, por aqueles que estão aniversariando nesta manhã, completando mais um ano de vida na Tua presença. Aleluia, Senhor.
Senhor, firma os seus pés na rocha, renova o teu espírito dentro deles. Senhor amado, que todos possam receber a bênção de glorificar ao teu nome por mais um ano de vida. Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, de todos aqueles que estão desempregados, que possam, Senhor Deus, receber uma bênção para ganhar o pão com o suor do seu rosto de cada dia, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, dos teus servos em todos os lugares. Nós confiamos em Ti. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor.